Mano, o Malcom e o Renan Lodge podem estar de saída do Al Hilal e podem ser reforços do Corinthians. Vamos dar uma olhada. O Al Hilal prepara uma barca avantajada e que, obviamente, pode crescer os olhos do mercado global e, claro, do futebol brasileiro. Eu sou o Brown e você me segue no Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Inzaghi chegou recentemente para substituir Jorge Jesus no comando técnico do Al Hilal. Vai começar uma nova temporada no clube saudita. Novos investimentos estão sendo feitos e com a limitação de estrangeiros na Saudi Pro League, na Liga Saudita, alguns jogadores estão se despedindo. Dentre eles, o lateral esquerdo brasileiro Renan Lodge pode estar saindo. Mitrovic, o centroavante, o tanque de guerra sérvio, também pode estar de saída de acordo com a imprensa saudita. E o principal do noticiário, Malcom, um dos melhores atacantes do mundo, na minha opinião. E depois daquela discussão, né, que rolou do Malcom com o torcedor, tudo mais, não sei se é exatamente esse o motivo, né, cara? O Malcom pode estar de saída do Al Hilal. Muito se fala que Vlahovic e Osimhen podem estar chegando na equipe saudita. Cara, pra mim, tanto o Malcom quanto o Mitrovic e até o Renan Lodge podem ser reforços do Corinthians. E o Malcom e o Renan Lodge são corintianos, eles já falaram publicamente que torcem pro Corinthians, então, pra mim, o Corinthians realmente precisa de um reforço na lateral esquerda. O Anrileri não tá sendo tão crucial como ele foi no Paulista, pra mim ele tá em decadência, ele não tá jogando tão bem no Brasileirão. E o Malcom, pra mim, o Corinthians precisa de um jogador igual o Malcom, um ponta driblador rápido, que consegue também finalizar muito bem. E, cara, vou te falar, meu irmão. Alô, John Textor, já pega o telefone e tenta contratar esse cara. O Malcom é um centroavante de elite e que seria titular em qualquer equipe brasileira, na minha humilde opinião. Cara, pra mim qualquer um dos três, tanto o Malcom, o Renan Lodge e o Mitrovic, que é muito subestimado, mas é um atacante gigantesco, eu acho que ele cravaria muitos gols no futebol brasileiro. O Malcom está saindo do Al Hilal e vai ficar livre no mercado. Cabe no seu time? Al Hilal está negociando o encerramento de contrato com o brasileiro Malcom após um período conturbado dentro e fora de campo. Pra quem não tá ligado, depois da eliminação do Al Hilal pro Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, o Malcom se envolveu em uma confusão com os próprios torcedores do Al Hilal. O jogador, inclusive, de dentro do campo xingou a torcida. E depois disso, o brasileiro começou a receber vários insultos nas suas redes sociais da própria torcida do Al Hilal. Por isso, nesse momento, tanto o jogador quanto o clube não demonstram interesse em manter a relação. E olha mais um detalhe, além de Malcom, Renan Lodge, Caio César e Mitrovic estariam entre os nomes avaliados pelo novo técnico Inzaghi para também saírem do clube. O novo treinador planeja uma reformulação nos nomes estrangeiros do elenco. O clube saudita, por sua Pra mim, os três deitaria no futebol brasileiro. Deitaria de verdade. talvez agora busca reforços que se encaixem melhor no estilo do novo treinador italiano, visando uma equipe mais sólida para a próxima temporada. Ou seja, ao que me parece, Malcom já vai sair do Al Hilal. A situação por lá depois da briga tá praticamente insustentável. E com isso, o Malcom pode acabar levando com ele alguns outros jogadores do elenco. E aí, aceitaria o brasileiro de 28 anos no seu time? Cara, e pra mim, se ele voltar com essa idade, ele praticamente tá no auge dele, físico, de velocidade, eu acho que ele volta até mais bem preparado que o Memphis Depay, que tá com 31 agora, e eu acho que seria uma contratação muito bombástica pro Corinthians, tanto ele quanto o Renan Lodge, e talvez até o Mitrovic, né, vai que ele traz a barca pro Corinthians. Seu time tá precisando de um ponta de qualidade, aquele que tem nível de seleção? Então fique atento e prepare o dinheiro, pois o Malcom vai ficar livre no mercado. Ele e o Al Hilal estudam uma rescisão amigável após o desentendimento do Malcom com torcedores do Al Hilal depois que o time foi eliminado na Copa do Mundo de Clubes. Mas aí eu acho que o torcedor tá errado. O cara foi o principal jogador do Al Hilal nesse Mundial de Clubes e quer cobrar o Malcom. Eu acho que realmente eles foram equivocados. O jogador, após perder para a equipe do Fluminense, teve um desentendimento com a torcida e isso esquentou o clima. O Al Hilal entende como algo realmente desnecessário e imperdoável. E o Malcom estuda, sim, ter uma rescisão amigável. Com a camisa do Al Hilal, são 39 gols, 30 assistências em 100 jogos. E eu tenho certeza que o futebol brasileiro fica de olho nele. Esses números para um ponta, 30 gols, 39 assistências em 100 jogos, é um número absurdo para um ponta direita. Para mim, tem tudo para fazer esses números aqui no futebol brasileiro também. É um jogador que já está há muito tempo fora do Brasil, a gente sabe que a nossa janela está aberta e clubes podem procurá-lo. Pode ter, por exemplo, a presença do Corinthians querendo repatriar o jogador, agora que não vai precisar pagar nada de transferência. Pode aparecer o Palmeiras, rival do Corinthians, até porque
Tá tendo desfalques no ataque, Paulinho fora, Estevão fora, fechou agora com o Sousa, mas por que não ter o Malcom? O Flamengo também pode ser um time que pode ficar interessado, o Atlético Mineiro, que sempre faz contratações ousadas, vamos ficar de olho. A tendência é que os brasileiros se cossem para ter o jogador. A patrocinadora do Corinthians está perguntando se a torcida quer o Malcom no timão. Nessa altura, pra quem não tá ligado, o Malcom estaria na rescisão de contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. Isso porque logo depois da eliminação do Al Hilal para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, o Malcom se envolveu em uma discussão com torcedores do Al Hilal. Inclusive, ele xingou a torcida e depois ele começou a receber insultos da torcida do Al Hilal nas suas redes sociais. As partes nesse momento estão Pô, cara, provavelmente ele realmente vai rescindir, porque ele não tem mais clima ali no clube. Realmente parece que a situação ficou bem desagradável. negociando. Mas ao que tudo indica, essa confusão deve pesar e Malcom deve sair do Al Hilal. Diante disso, veio o perfil da Esportes da Sorte, patrocinadora master do Timão, e fez um post nas suas redes sociais, relembrando uma fala do Malcom em que ele diz: "É óbvio que eu quero encerrar no Corinthians, sou corintiano, todo mundo sabe." O perfil oficial da marca comentou: "Mais um filho do terrão que sonha em voltar pra casa. E aí, fiel, vocês querem o Malcom de volta no Timão?" E aí é óbvio que a torcida corintiana já começou a ficar iludida. Será que a patrocinadora vai tentar ajudar o Corinthians a contratar o Malcom de volta? A TNT Sports também foi uma das que noticiou esse caso. Eles inclusive trouxeram um retrospecto do Malcom no Al Hilal. Foram ao todo 100 jogos com 39 gols, 30 assistências e 4 títulos conquistados. A pergunta que fica é: cabe no Corinthians? As notícias do Timão. Patrocinadora master do Corinthians pergunta se a fiel torcida quer a contratação do atacante Malcom. Para quem não sabe, surgiu a informação nesse último domingo que o jogador está em negociações avançadas para rescindir seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. Com isso, a patrocinadora do Timão fez uma postagem nas suas redes sociais para saber se a torcida alvinegra quer o atacante de volta ao Corinthians. Malcom tem 28 anos de idade e é um dos principais destaques da equipe saudita. Cara, eu acho que se a patrocinadora master se oferecer a pagar o salário do Malcom, seria muito interessante pro Corinthians. Realmente seria um jogadorzinho, assim, de elite aqui no futebol brasileiro. Além do atacante, quem também deve deixar o clube é o lateral esquerdo, Renan Lodi. O Al Hilal fechou a contratação de Theo Hernandes para a posição e tudo indica que o jogador não vai permanecer na equipe. Assim como o Malcom, Lodi é corintiano assumido e já demonstrou seu desejo em atuar no Timão. E aí, fiel, na sua opinião, vocês gostariam de ver o atacante Malcom novamente no Corinthians? E o lateral esquerdo, Renan Lodi, teria espaço na equipe alvinegra? Comentem aí e dê sua opinião, beleza? E é o Renan Lodi que perguntou até pro Suárez se ele viria pro Corinthians. Eu perguntei pra ele. Perguntei pra ele se realmente o Corinthians deu uma sondada nele ali. E ele disse que sim, mas que não tinha o pensamento ainda de ir pro futebol brasileiro. Que ele pensava em permanecer na Europa. Mas ele falou sim, que teve interesse. E o Malcom também falando do Corinthians. Todo mundo sabe que eu sou corintiano, né? Então, quando eu posso, quando não é tão tarde, eu assisto, acompanho, mando mensagem para alguns amigos que eu tenho ó, no Corinthians. Quem sabe um dia você volta, cara? Pô, minha vontade sempre foi, né? Mas eu penso na minha carreira aqui, eu penso em ganhar títulos primeiro, fazer minha carreira aqui, depois, quem sabe, né? Poder encerrar no Corinthians, né? Igual a vontade de toda a minha família, né? Enfim, rapaziada, até aí o Malcom e também o Renan Lodi falando do Corinthians, pra mim seriam duas contratações que chegariam, já vestiriam a camisa e já entrariam pra jogo, porque são dois grandes jogadores, dois jogadores que já passaram pela seleção brasileira, e eu acho que seriam contratações bombásticas. E até o Mitrovic, se caso ele quiser jogar no Corinthians também, seria um ótimo jogador. Eu acho ele um goleador nato. Para mim, essas três contratações seriam fantásticas para o Corinthians e é uma oportunidade de mercado. Eu acho que o Corinthians, se realmente eles rescindirem um contrato, tem que ir atrás desses jogadores, porque o Corinthians precisa desses jogadores de peso. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!